Nesta aula, vamos aprender a inserir portas, bem como configurar as portas de correr e de abrir, de acordo com o projeto da residência. Primeiramente, devemos entender que para inserir uma porta no ArchiCAD, é necessário que haja uma parede. Como neste projeto teremos esquadrias que vão de ponta a ponta num cômodo, devemos criar algumas paredes somente para receber essas portas, e depois podemos mudar o material para volume de ar, assim evitaremos qualquer problema. Fazemos uma parede por cima da outra no eixo 5 e movemos 90 cm para o lado. Repetimos para o outro lado, é onde ficarão as portas do box. Fazemos outras duas paredes no eixo 4 e afastamos as duas em 70 cm para a direita. Agora, com a ferramenta Porta, acessamos as definições. Como estamos nas definições de porta, à esquerda, temos acesso à biblioteca com os objetos que podem ser usados com a ferramenta Porta. Então, teremos portas de vários tipos e até mesmo somente vãos de porta vazios. Em portas de correr, vamos escolher a porta de correr 23, que é um modelo simples, no qual poderemos adaptar conforme a nossa necessidade, através das definições ao lado. Por enquanto, vamos apenas alterar a altura da porta para 2,5 metros. Clicamos em OK e vamos inseri-la. Ao passar o cursor por cima da parede, aparecerá o contorno da porta. O símbolo de sol indica o lado externo do ambiente. O primeiro clique vai posicionar a porta e o lado externo, e o próximo clique vai definir a direção da abertura da porta. Em 3D, vemos o resultado. Devemos agora estender o comprimento da porta por toda a parede. Podemos fazer isso tanto em 3D quanto em 2D. Agora vamos configurar a esquadria. Em definições de porta de correr, temos todos os parâmetros disponíveis para a edição desse tipo de porta. Perceba que existe uma organização na lista. Em definições de porta e abertura, podemos escolher a maçaneta fixa 5. Podemos simplesmente ir clicando na seta para passar por cada item e verificando o que precisamos alterar. Em batente e folha, vamos alterar a largura para 2 cm. Em tipo folha porta, a largura do batente será de 2 cm também. Em atributos do modelo, vamos alterar todos os materiais para metal, alumínio, exceto o material vidro. Por último, em equipamentos e acessórios, podemos desmarcar a guarnição. E pronto, a porta com esquadria de alumínio está configurada. Para fazer as outras portas semelhantes, capturamos as definições e inserimos uma a uma. Depois, ajustamos os comprimentos. Em 3D, fazemos um plano de corte para visualizar melhor. Para as portas do box, devemos mudar a altura para 1,80 m. Como dissemos, as paredes que inserimos as portas não existem. Portanto, a fim de evitar qualquer transtorno, vamos alterar o material delas para volume de ar. Antes disso, precisamos dividir a parede do eixo 7 para aplicar somente onde a porta está. Então, selecionamos a parede e usamos o comando dividir. Desenhamos uma linha de corte, depois clicamos em qualquer direção. Agora, basta selecionarmos as paredes e, na barra de definições rápidas, alterarmos o material para volume de ar. Agora vamos fazer as portas de abrir. Novamente, vamos escolher um modelo simples, inseri-las e depois configurar todos os parâmetros. Essa ordem não importa. Em portas de batente, escolhemos a porta 23. Alteramos apenas o vão de abertura para 85 cm e então clicamos em OK para inseri-la. Serão 3 portas de abrir. Não se preocupe em posicioná-las corretamente, depois deveremos fazer alguns ajustes. Vamos selecionar uma das portas para editar. Em definições de porta e abertura, vamos escolher estilo 1 para o estilo da folha
e a maçaneta 2. Estamos usando a mesma estratégia de antes para aplicar as definições. Vamos passando por todos os itens da lista e verificando o que precisamos alterar. Em linhas de abertura, vamos configurar a exibição simbólica em 2D de um jeito manual. Marcando a caixa Sobrepor opções de visualização do modelo, estamos dizendo ao programa que use essas definições de modo independente do filtro de vista, ou seja, de modo único para esse elemento. Veremos mais sobre isso na aula sobre configurações de vistas. Podemos escolher a linha tracejada 2:1. Em atributos do modelo, vamos escolher madeira para os materiais da porta. Por último, em equipamentos e acessórios, podemos desmarcar as guarnições. Clicamos em OK. Agora, capture e aplique as definições para as outras portas de abrir. Em planta novamente, vamos corrigir as posições das portas. Será necessário afastar a parede do eixo E. Agora vamos criar as portas no primeiro pavimento. Com a ferramenta Porta, vamos inserir uma porta de abrir na parede do eixo 7 e depois configuramos. Agora vamos capturar as definições da porta de correr do térreo e inseri-la na parede do eixo 4 do primeiro pavimento. A porta manteve o posicionamento original, então devemos corrigir o ponto de inserção para soleira peitoril, base da parede, em 0. Vamos modificar essa porta, que é de 2 folhas, para 3 folhas. Esse parâmetro fica em tipo de abertura e comprimento. Por fim, ajustamos o comprimento. A porta de abrir do primeiro pavimento também terá esquadria de alumínio. Infelizmente, não podemos aproveitar as portas de alumínio que fizemos, pois quando aplicássemos os parâmetros, a porta seria convertida em uma porta de correr. Portanto, vamos acessar as configurações e alterar o que precisamos. Alteramos o tipo de folha para sem grelha, a largura do batente uniforme em 3 cm, vamos deixar a folha sem moldura. Por fim, alteramos os materiais para metal alumínio. O comprimento dessa porta será de 1,15 m e a altura de 2,50 m. Em 3D, ajustamos a linha de referência da laje da cobertura para a base,